Galera, chegou o dia. É hoje. Não é só um jogo, é a final da Copa do Brasil. Hoje o Vasco entra em campo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena para começar o jogo de 180 minutos para definir o campeão da Copa do Brasil 2025. Você está no canal Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza? Antes da gente começar, peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo aí também e ative o sininho para você receber as notificações. Como vocês podem perceber, minha voz voltou, mas domingo já vai perder ela de novo, né? Enfim, vamos lá, galera. Vamos falar um pouco dessa final, né? Que tá aí mexendo com todo mundo, mexendo com o Brasil inteiro. A gente está aí ansioso com isso, né? O Vasco volta a disputar uma competição nacional aí depois de tempos muito difíceis, né? A gente espera que essa Copa do Brasil seja a nossa virada de chave, né? Quantas vezes o torcedor aí levantou, aí caiu, levantou, a gente pensou que o Vasco tinha acabado e não acabou, né, cara? Em dezembro de 25 isso, né, mais uma vez coloca a gente lá em cima das prateleiras aí do futebol brasileiro. Isso é muito importante pra gente, né? O Vasco teve um caminho aí de superação, né, para chegar na Copa do Brasil, né? Teve que sangrar muito, né? Correr muito, teve muito pênalti, teve muito jogo difícil, teve coração do torcedor infartando na arquibancada, teve um monte de coisa aí que a gente mostrou que consegue levar o Vasco com a nossa força na arquibancada como torcedor, né? Isso envolve todo esse jogo de hoje e de domingo dessa forma, né? Do outro lado tem o Corinthians, né? Um desafeto nosso que tem contas a pagar com a gente. A gente precisa pegar o Corinthians aí e vencer eles pra gente neutralizar logo esses fantasmas que tem aí na nossa vida. A gente já conseguiu neutralizar o Fábio, conseguimos neutralizar o Cássio, agora chegou a vez do Corinthians e a nossa primeira vitória lá no estádio deles, que a gente não venceu ainda. Acredito muito que pode sair no dia de hoje, né? O Vasco tem alguns desfalques aí, Lucas Piton não vai para a partida, né? Assim como o Jair e o Watson também não, né? E a gente conta aí, não temos pendurados também, né? Pendurado que tem overhead, só que começa no banco, né? Não pode tomar cartão amarelo aí de jeito nenhum nessa partida, né? E o jogo tá com um clima de drama, né, cara? Né? Não é só um título pro Vasco, né? A chance de recolocar o Vasco num patamar muito acima da onde o Vasco não deveria ter saído, né? Esse título significa aí uma vaga na Libertadores, 77 milhões no bolso, mais do que o Vasco já ganhou durante a competição, então daria em torno de 111 milhões de reais, né? Enfim, cada dividida tem que ser com o pé mais forte na bola. A defesa nossa tem que valer, cada uma tem que valer um troféu, cada gol nosso tem que valer 3, 4. A gente precisa ter essa gana de vencer o Corinthians hoje, né? E hoje, né, o Corinthians ele entra aí para enfrentar o Vasco, né? O jogo vai passar na TV Globo, TV aberta, GTV, Sport TV, Sport TV 4K, Prime, Premiere e Amazon Prime, né? Essa é a escala, né, de quem vai passar o jogo do Vasco hoje. E acredito que no domingo também será assim, né? Falar um pouco da nossa torcida, a Força Jovem do Vasco, né? A nossa maior torcida organizada, na qual eu me simpatizo muito, né, cara? Eu gosto muito da rapaziada. Saiu do Rio de Janeiro nessa manhã, né, com 40 ônibus. É isso mesmo, são 40 ônibus. Pra gente chegar lá e invadir Itaquera e trazer essa vitória no grito. É isso que a gente vai fazer. Promete-se uma grande festa no Maracanã, né, no jogo da volta. Deixa aqui os meus parabéns ao Fabinho, ao Marcelinho, que mudaram a mentalidade da torcida.
Hoje a força jovem do Vasco vai para o estádio para torcer, né? Sabe que tem um cara ou outro ali que viaja, mas a mentalidade, o foco total ali dos cabeças, da presidência, né? Da maioria da rapaziada, né? Vai única e exclusivamente para torcer, incentivar o Vasco a ir na paz. Isso é muito importante, né? E com isso a gente está metendo aí 40 ônibus lá para São Paulo para invadir Itaquera e vencer o jogo lá. Acredito muito que a gente possa vencer os jogos lá, né, cara? E assim, a gente tem aí o Vasco, né? Esse retrospecto contra o Corinthians não é muito bom, né? Mas não entra em campo. São outros times, são outros treinadores, são outro tudo. Então, e eu acho que ninguém merece mais que a gente, tá? Sem modéstia, acho que a gente tem aí a vitória por 4-2 em São Januário, onde a gente deitou o cabelo em cima do Corinthians, né, para poder se agarrar. A gente tem aí que o Diniz quebrou vários tabus aí durante esse ano todo. O Diniz foi um tabu atrás do outro, empilhando, 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 e hoje vai empilhar mais um, com certeza, né, cara? O Ryan tá voando, né? Acho que essa Copa do Brasil é nossa, muito por conta dele também, né? Botou aí esse título no bolso, né? Essa vaga para final no bolso, quer dizer, né? E consequentemente, se Deus quiser, o título, né? Final no Maracanã, onde a gente vai estar presente, onde já se esgotaram os ingressos. Os ingressos abriu ontem, acabou ontem mesmo, hoje não tem mais ingresso. Aproveitando para dizer, galera, eu não tenho ingresso, tá? O que eu tenho é meu, da minha esposa, da minha filha. Só, e passei pelo mesmo processo de todo mundo. Sócio, fila, comprei e é isso, tá? O Vasco já arrebentou um monte de favorito nessa Copa do Brasil, né? Tiramos o Botafogo, tiramos o próprio Fluminense, né? A gente começou um pouco abaixo, né? Mas a gente conseguiu vencer esses jogos e isso é muito importante para a gente também, né? Então acho que a gente chega forte para essa partida de hoje, né? Com condições de vencer lá, condições de vencer aqui também. Acho que a gente consegue fazer isso, né? O Vasco já está em São Paulo desde ontem e fez aí o seu último treino ontem à tarde no CT Moacir Barbosa, já viajou para São Paulo, né? E a gente deve ter a seguinte escalação aí que o Fernando Diniz colocou pra gente aí. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert, Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan, né? Esse é o time do Fernando Diniz, né? Que tá montado para poder enfrentar o Corinthians daqui a pouco lá no Itaquerão, né? Já o Corinthians vem aí, né, com o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon, José Martins, o Raniel, né? Breno Bidon e Rodrigo Garro, ou Carídio, Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse é o time do Dorival Júnior. Né? Se a gente for colocar no papel ali, acho que se a gente partir para dentro, acho que a gente consegue um bom resultado lá hoje, com cautela, com inteligência, né? Com humildade, né? Consegue fazer um bom resultado lá em São Paulo para trazer decisão aqui pro Maracanã. É muito importante que isso aconteça pra gente hoje, né? Enfim, você tá nervoso que nem eu? Pô, bem-vindo. Você consegue ficar parado? Não, eu nem dormi, galera. Como vocês podem ver aqui, ó, eu fiquei acordado praticamente a noite inteira. Fui dormir às 5 horas da manhã. Dormi por volta de 11 horas, 11h30, acordei às 2 e fiquei acordado até 5 da manhã, depois eu cochilei de novo, né? Você sofreu demais com esse clube que nem eu também, né? Só que hoje é dia para acreditar. E lembra de uma parada: ninguém acredita na gente. Só a gente acredita na gente. E isso basta. A gente vai para lá, para São Paulo, para vencer o jogo e para trazer um resultado bom para o Maracanã, para a gente conseguir esse título aqui no Maracanã, né? A final começou já agora, são 90 minutos do primeiro tempo e depois mais 90 aqui em casa, né? Nada está decidido, não vai se decidir hoje, né? Tudo está aberto, a gente tem aí o Vasco muito intenso, o Vasco muito inteligente, o Vasco muito gigante, né? Precisa ser mais do que é normalmente, porque hoje é dia da final, hoje é dia que a gente precisa entrar em campo para fazer história,
Então a galera que foi, tenho certeza absoluta que vai pro Itaquera para poder deixar a voz lá e trazer essa vitória pra gente. E aqui são mais 70 mil apoiando o nosso gigantesco. Então é isso, rapaziada. Lembra, acredita no que eu tô falando pra vocês. Acredita, o título é possível. O título é muito possível. O Vasco é capaz de bater o Corinthians e vencer esse título. Só a gente acredita na gente. E isso basta. Que Deus nos abençoe. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vasco, valeu!